A ideia dessa nossa conversa hoje é a gente construir a noção de derivada e ao longo desse vídeo a gente vai precisar começar construindo um conceito intermediário chamado taxa de variação, que é de onde a gente chega na derivada. Então vamos lá, falando da taxa de variação. A taxa de variação é um conceito que procura capturar a ideia de o quão rápido uma função varia. Vamos olhar para o gráfico dessa função e é fácil a gente capturar a noção intuitiva, né, de que essa função varia lentamente nessa região que está aí indicada, né? Já nessa outra região, a gente diz que a variação está sendo mais rápida. Então a ideia da taxa de variação é tentar capturar de uma maneira precisa essa noção de velocidade da variação de uma função. E para tornar precisa essa nossa discussão, a gente começa examinando uma função simples, que é a nossa conhecida função linear. Tem um gráfico cujo formato é uma reta. Eu acho que dá para a gente concordar que a velocidade com que o gráfico dessa função varia é a mesma em todos os pontos do gráfico. Bom, então olhando aqui para a expressão da função cujo gráfico é aquele que a gente mostrou, né, uma reta, a gente lembra aqui que esse parâmetro A da expressão da função é o chamado coeficiente angular da reta. Ele também é conhecido como o parâmetro que mede a inclinação dessa reta. Então vamos tentar entender aqui essa ideia, essa noção de quão rápido o gráfico da função varia, né? Tentando olhar o que acontece quando a gente muda a inclinação da reta, ou quando a gente muda esse coeficiente angular da reta. Está aí uma figura em que a inclinação da reta é 1, o coeficiente angular é 1. Quando eu vario o coeficiente angular e faço ele ficar igual a meio, a gente tem essa outra figura. Aí eu vario de novo, a gente tem essa outra figura para o coeficiente angular igual a 1/3. Coeficiente angular igual a 0, a gente chega numa reta horizontal. Então fica claro aqui, né, que à medida que a gente aumenta o coeficiente angular, ou a inclinação da reta, a reta varia mais rapidamente. À medida que a gente diminui o coeficiente angular, ou a inclinação, a reta está variando mais lentamente, né? A gente chega numa reta que não varia quando o coeficiente angular é 0, e se a gente faz coeficientes angulares ou inclinações negativas, a gente tem retas que vão diminuindo, né, que vão produzindo valores cada vez menores à medida que a gente anda da esquerda para a direita aí no eixo dos x, né? Então, a gente pode concordar que o coeficiente angular mede o quão rápido a função está variando. À medida que a gente tem coeficientes angulares maiores, a função varia mais rapidamente. À medida que a gente tem coeficientes angulares menores, a função varia mais lentamente. Então nós vamos definir aquela noção de taxa de variação de uma função linear, né, como sendo o coeficiente angular da expressão da função. Fica então a pergunta: para uma reta a gente conseguiu definir o quão rápido a reta varia, o gráfico dessa função linear varia, mas e no caso de funções de outros tipos? Como é que a gente faz essa medição?
está aqui um exemplo de uma função um pouco mais complicada, mas que ainda tem a característica aqui de ser montada como uma sequência de trechos de retas. Essa é a chamada função linear por partes. A seguir, a gente mostra sobre cada trecho que compõe essa função linear por partes, né, a expressão da reta que forma aquele trecho. Então esse primeiro trecho tem essa expressão, sendo o coeficiente angular realçado aí em amarelo, né, nesse caso menos 1,2. Cada um dos outros segmentos tem a sua expressão e o seu coeficiente angular realçado. O que a gente pode ver nessa figura é que cada trecho tem a ele associado um valor de coeficiente angular da correspondente reta e, portanto, um valor de taxa de variação válido para aquele trecho. Então a gente está aumentando aos poucos a generalidade daquilo que a gente estava olhando, né? Primeiro a gente olhou para uma reta, uma função cujo gráfico é uma reta. A gente concluiu que a taxa de variação dessa função é o coeficiente angular dessa reta. Depois a gente olhou para uma função que é constituída de vários segmentos de reta concatenados. E a gente concluiu que a taxa de variação dessa função constituída por vários segmentos de reta corresponde ao coeficiente angular de cada um dos segmentos de reta, né? Cada uma das retas das quais foram extraídos aqueles segmentos, né? Agora a gente chega na questão de perguntar o que é a taxa de variação para uma função em geral. Está aí um gráfico de uma função contínua, cujo gráfico descreve uma curva e que, portanto, né, a gente não consegue diretamente aplicar aquela ideia de constituir a função como uma sequência de retas. Mas a gente consegue aproximar a função por uma sequência de retas. A propósito, a gente está vendo aí nessa figura que aquela função que era uma sequência de retas que a gente tinha examinado agora há pouco, na verdade ela tinha sido construída, né, juntando alguns pontos que estavam sobre o gráfico dessa função que a gente está examinando agora. Então aquela análise que a gente fez agora há pouco corresponde a uma análise de uma aproximação do que seria a taxa de variação dessa função, aproximando com algum erro, claro, né? Porque a aproximação não coincide com a função. E se a gente pega mais pontos? Se a gente pega mais pontos, a aproximação melhora, né? A gente pega mais pontos ainda, fica ainda melhor. Ainda mais pontos, aqui a gente já praticamente não enxerga mais o erro, né? Então, é claro, seria possível a gente ir melhorando a estimativa do que seria a taxa de variação daquela função que a gente quer descrever, né, com aproximações cada vez melhores por segmentos de reta cada vez menores. Vão formalizar essa ideia. Só lembrando aqui, né, como é que a gente faz a conta da taxa de variação para aquela função linear, que foi onde a gente começou a história, né? Aquele parâmetro A, aquele parâmetro que corresponde ao coeficiente angular da nossa reta, e que agora a gente está definindo, né? A gente está dizendo que a taxa de variação da função linear é dada por esse coeficiente angular. Bom, então esse A ele é medido como sendo ΔY sobre ΔX. A nossa estratégia, então, vai ser a seguinte. Nós vamos tomar 2 pontos sobre o gráfico da função cuja taxa de variação a gente quer medir, né?
e nós vamos traçar uma reta passando sobre aqueles dois pontos. Daí a gente mede o que é a taxa de variação dessa reta que passa sobre aqueles dois pontos. E a ideia é que, à medida em que a gente aproximar esses pontos, a gente vai ter um trecho cada vez menor da função sendo representado por aquela reta, e a gente espera, né, que a aproximação que a gente obtém com essa medida da taxa de variação da função sendo representada pela taxa de variação da reta que passa por aqueles pontos, a gente espera que essa medida vá ficando cada vez melhor. Então, olhando para essa figura que está aí na tela, a gente tem aí um espaço entre os dois pontos que a gente vai tomar no gráfico da função de 3 unidades. O ΔX é 3, está lá o ΔY, né? A gente vê aqui embaixo a medida do ΔY sobre ΔX, e dá um valor aí de taxa de variação da função nesse intervalo. É evidente que essa aproximação não está muito boa, né? A função se desvia de maneira significativa em relação à reta. À medida em que a gente toma intervalos menores, a gente vê a reta e a função se parecendo cada vez mais, e a gente vê que à medida então que a gente vai obtendo pontos que ficam próximos entre si ali sobre o gráfico da função, a reta começa a parar de variar. Fica uma reta mais ou menos constante. A nossa reta, que é obtida sobre os dois pontos tomados no gráfico da função, ela começa a se estabilizar. Eu chamo a atenção ali para o valor do ΔY sobre ΔX, que está mostrado aí embaixo, né, que também começa a se estabilizar à medida em que a reta se estabiliza. A gente começa a ter então um valor que a gente pode interpretar como aproximando de maneira bem razoável o que é a taxa de variação naquele intervalo, e quando o intervalo é muito pequenininho, a gente está se aproximando, né, do que seria a taxa de variação em cima de um ponto. Na verdade, aí é a taxa de variação no intervalo pequeno que cobre um trecho que visualmente agora se parece com um ponto. A nossa discussão até aqui nos permitiu estabelecer o conceito de taxa de variação de uma função, que é um conceito que pretende capturar a noção de quão rápido uma função varia. Esse conceito foi definido a partir de aproximações que a gente faz ao gráfico da função por meio de segmentos de reta que vão aproximando trechos cada vez menores do gráfico e assim produzindo uma medida quantitativa dessa velocidade da variação do gráfico da função, que é aproximada, né, pelo coeficiente angular ou pela inclinação desse trecho de reta que a gente está usando para aproximar o gráfico. A pergunta que surge a seguir é: seria possível a gente definir essa taxa de variação de maneira exata? Ou seja, seria possível definirmos uma taxa de variação que corresponde a quão rápido a função varia em cada ponto do seu gráfico? A resposta para esta pergunta é sim. Nós podemos usar aquele conceito de limite que foi definido em vídeos anteriores de forma a produzir um processo em que essa construção geométrica que mostra, né, a reta que aproxima ali um trecho da função, essa reta, né, ela é obtida a partir de dois pontos que a gente pega sobre o gráfico da função, e a ideia vai ser
nós vamos aproximar esses dois pontos. A gente aproxima os dois pontos fazendo aproximar de zero aquele valor de ΔX que a gente está chamando de delta minúsculo. A ideia é que o conceito de limite torna preciso o que é o resultado desse processo de aproximações sucessivas, né? Ele indica, então, o que é o resultado para o qual essas aproximações vão convergindo. E, geometricamente, o que se obtém desse processo de limite é isso que está mostrado nessa figura. A gente chega, ao invés daquela construção em que a gente tem uma reta passando por dois pontos que estão situados sobre o gráfico da função, agora a gente obtém os dois pontos coincidindo, né? Os dois pontos se fundiram em um único ponto e a reta tangencia o gráfico da função. Está aí, então, o que é o resultado desse processo limite. E isso, né, quando a gente aplica a expressão da função, a gente consegue fazer todas as contas de limites conforme a gente viu anteriormente. Então a gente consegue, dessa forma, tornar preciso o que é o conceito da taxa de variação de uma função em cima de um ponto. Agora a gente consegue chegar finalmente na ideia de derivada, considerando uma função f de x de um tipo geral, né, um tipo aí que tem um gráfico que é uma curva qualquer. Para cada valor de x, usando aquela ideia de taxa de variação que a gente conseguiu definir agora há pouco, né, uma taxa de variação definida em termos de limite, né, para cada valor de x, a função f de x vai ter uma taxa de variação construída daquela forma que a gente mostrou ali usando a noção de limite. Então, se para cada x a função f de x tem uma certa taxa de variação, a gente consegue construir uma função que leva do valor x à taxa de variação da função naquele ponto x. Isso que vai de um x ao valor da taxa de variação de f naquele ponto x é uma função. E a gente chama essa função de função derivada. Então a função derivada é a função que retorna o valor da taxa de variação de uma função para cada valor de x. Para representar a função derivada ou a operação de derivação, nós dispomos dessas três notações aí representadas. A primeira representa a derivada de uma função f de x pela notação df dx. Essa é a chamada notação de Leibniz. A segunda faz a representação da derivada da função f de x com a colocação de um ponto em cima do nome da função, ou seja, f ponto de x significa derivada da f de x. Essa é a chamada notação de Newton. Por fim, para representar a derivada da função f de x, a notação chamada simplificada coloca um apóstrofo em frente ao nome da função f de x. Então a gente tem a f' de x. Falta a gente comentar, né, a interpretação geométrica de derivada. Então o f' de x0, isso significa que eu estou pegando a função derivada da f de x e olhando quanto que essa função derivada vale no ponto x igual a x0. Essa função f' de x0, né, ela significa a taxa de variação da função f de x quando x igual a x0. Agora, aquela construção geométrica que a gente fez para chegar no conceito de derivada,
ela permite muito facilmente a gente introduzir uma outra interpretação. Uma interpretação aqui de que o que a gente está medindo é a inclinação de uma reta tangente ao gráfico da função f de x em x igual a x0. Olhando então agora aquele mesmo gráfico que a gente examinou agora há pouco, né? Observem, ao invés de eu pegar dois pontos e aproximando os dois pontos, aqui eu estou pegando um ponto só, o ponto x0. Já estou desenhando aí em vermelho o que é aquela reta que a gente obtém quando a gente faz aquele processo limite, né, de fazer o deltinha tender a zero, e a gente obtém então essa construção geométrica aí. Que reta que é essa que a gente obtém quando a gente faz aquele processo limite de fazendo o x0 mais o delta ficar se aproximando do x0, porque a gente faz o delta tender a zero, né? Aí o f de x0 mais delta se aproxima do f de x0, termina aqui. Aqueles dois pontos que a gente estava examinando viram um ponto só, e a reta então que cruzava, né, que passava por cima de dois pontos da função em azul, agora que os pontos viraram um só, nesse processo de a gente construir esse limite, essa reta passou a ser uma reta tangente à função nesse ponto. Uma reta que, ao invés de atravessar o gráfico da função de um lado para o outro, ela só encosta no gráfico da função nesse ponto e prossegue sem cruzar de lado o gráfico da função por cima desse ponto. Comparemos, né, com essa reta aqui. Essa reta, né, que a gente tinha examinado antes, né, antes da gente tirar aquele limite em que a gente fazia aqueles dois pontos coincidirem. A reta atravessa o gráfico da função duas vezes. Uma vez no ponto x0, outra vez no ponto x0 mais delta. Então aqui a gente tem uma reta que não é tangente. A reta tangente não pode atravessar o gráfico da função no ponto em que ela está tangenciando o gráfico. O que acontece diferente aqui é que eu fiz os dois pontos coincidirem, então a reta deixou de atravessar o gráfico da função naquele ponto, né, que concentra agora os dois pontos que a gente tinha antes. Claro, lá longe, do outro lado, lá, a reta está atravessando o gráfico da função, mas lá a reta não é uma reta tangente ao gráfico da função. Ela é tangente ao gráfico da função nesse ponto preto. Então observem, né, que a gente consegue definir dessa maneira, né, uma entidade geométrica, né, chamada reta tangente ao gráfico de uma função, usando essa noção de derivada. A ideia, então, é que a reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto tem uma inclinação dada pela derivada da função nesse ponto. Então, observem só, até aqui a gente tinha construído o conceito, né, de derivada como sendo esse conceito geométrico, esse conceito que permitia a gente entender a noção de velocidade com que uma função está variando naquele ponto, né? Esse conceito se expressou aí como a inclinação da reta tangente em cada ponto. E esse conceito, a gente consegue carregar esse conceito para a expressão da função, de tal maneira que a gente vai conseguir construir o que seria a expressão da função derivada. Esse é o ponto que a gente vai construir aí no próximo vídeo.